Eu acho que não houve nenhum problema de comunicação. O problema que há é que o país arde, as casas das pessoas ardem e não há qualquer política face a isto porque as causas dos incêndios estão lá todas e todos os anos aumentam. Ou seja, todos os anos aumenta a área de eucalipto, a área de pinheiro, todos os anos aumenta o abandono agrícola e todos os anos aumenta a ausência de uma estratégia. A que se veio, a que se juntou agora, e penso que vale a pena se investigar isso nos próximos anos, 3 fatores que eu acho que este ano há indícios, eu volto a dizer indícios porque não sabemos, que é fogos em zonas de grandes altitudes, onde se está a introduzir uma nova espécie de eucalipto, que é um eucalipto que subsiste, que consegue medrar as grandes altitudes. Há uma explosão de painéis solares, mesmo em zonas agrícolas muito boas, como é o caso da Cova da Beira, etc., e exploração de minério com esta corrida internacional aos minérios. E, portanto, o que eu estou aqui a dizer é que é preciso perceber se nos próximos anos estas áreas que arderam vão ser substituídas por um tipo de eucalipto adaptável a altas altitudes, o que já aconteceu em fogos anteriores, nomeadamente na zona de Vila Real, ou por exploração de minas e por painéis solares. Ou seja, que interesses é que há por trás disto tudo? Independentemente dos interesses, esta mancha florestal, como foi dito, é insustentável num país assim, num país que tem calor e que tem vento e que vai continuar a ter. Agora, eu acho que nada disto... Eu acho que a coisa mais importante que aconteceram nestes incêndios foi que a ideia de que nós vamos juntar todos os bombeiros do país, todos os meios, etc., e conseguir apagar estes incêndios caiu verdadeiramente por terra, porque todos os testemunhos em direto, e esses puderam ser vistos em diretos, foi de que as populações tiveram que se defender sozinhas, em grande medida, independentemente da coragem, da determinação, independentemente da determinação dos bombeiros, etc., são centenas de testemunhos de presidentes de Câmara, presidentes de juntas, pessoas envolvidas, bombeiros, comandantes de bombeiros, a dizer que as comunicações não funcionavam, a coordenação não funcionava, bombeiros não chegaram onde as pessoas tiveram que utilizar baldes, mangueiras e coisas enxadas para incêndios absolutamente insustentáveis, ao ponto de que nós chegámos a uma situação tão catastrófica que neste momento já não se dizem quantas casas arderam. É o primeiro ano que eu me lembro, porque antes, no fim da chamada época de incêndios, que já é um nome terrível, havia uma espécie de contabilidade e agora nós temos um governo que chegou ao ponto de dizer os imigrantes que se lixem, as casas dos imigrantes, nós nem sequer vamos... os imigrantes mais pobres que foram para o estrangeiro e guardaram tudo para comprar uma casa. Juntou-se a isto a demagogia do Chega, de André Ventura, que estava de férias, continuou de férias, esteve a nadar e de repente lembrou-se de vir a correr, pegar num fardo de palha, fazer vídeos onde pega num fardo de palha e onde apaga fogos. E eu realmente, quer dizer, apetece-me, passa a piada, quem é o burro que acredita no vendilhão do tempo, de fardo de palha na mão, porque isto é uma cena completamente ridícula. Aliás, nós devíamos ter vergonha de um país onde é preciso fazer campanhas públicas, e não foram só as de André Ventura, a pedir para distribuir água aos bombeiros. Quer dizer, então nós pagamos metade do nosso ordenado em impostos e não chega água aos bombeiros. Água para beber, não é água aos bombeiros para apagar fogos, é água, alimentos. Quer dizer, havia recolhas solidárias. Isto é uma coisa de um assistencialismo ultraconservador, religioso, que é a expressão de um Estado em colapso. Quer dizer, as pessoas não só não chegam os meios para as defender, como a seguir os bombeiros extenuados que vão apagar os fogos precisam da boa vontade mas não é um problema só para agora, ser alimentados. Isso já Isto acontece há vários anos. Não, mas sim, mas este ano, segundo todos os relatos, piorou. E este ano, aliás, foram os próprios bombeiros, eu vi vários relatos, muitos deles aqui na RTP, mas não havia bombeiros, dos bombeiros, acabaste de dizer que não havia bombeiros. Acabaste de dizer que não havia bombeiros, que as populações defenderam a si próprias. Não sejas demagogo. Não disseste. Oh, Rodrigo, disseste vais também pegar no fardo de palha, vais também pegar no fardo de palha e recolher água. Que não havia recursos, é que as populações tiveram que se defender sozinhas. Nós vimos aqui vários bombeiros dizer que não tinham meios, que não conseguiam chegar às populações, que os fogos eram maiores do que os operacionais, que não conseguiam, que não havia coordenação. E, portanto, é evidente que isto criou um problema. Agora, eu pergunto-me, e gostava de que se respondesse a esta pergunta: quantas casas arderam? Porque essa pergunta é uma pergunta central. Nós vemos aqui pessoas a chorar porque perderam as oficinas, perderam os empregos, perderam as casas. Isto é uma situação absolutamente dramática. E acrescentava uma.
que eu agora, quando estava de férias no estrangeiro, vi várias notícias em jornais estrangeiros a perguntar, uma delas até era no The Guardian, a perguntar assim, vale a pena ir de férias para fora, a falar para os ingleses, evidentemente, quando há fogos e quando os custos das férias aumentaram tanto? Portanto, isto ainda por cima, do ponto de vista da galinha dos ovos de ouro, que eu não acho que é galinha nenhuma, que é o turismo, é péssimo.